O Irã e os Estados Unidos participarão de sua quarta rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teherã, em Roma, no sábado, dia 3 de abril, mediados por Omã. O anúncio foi feito pelo principal diplomata iraniano Abbas Araqi nesta quarta-feira. França, Reino Unido e Alemanha, com China e Rússia, assinaram um acordo em 2015 com o Irã sobre o seu programa nuclear. O pacto previa a suspensão das sanções contra o Irã em troca do controle de suas atividades nucleares. Tornou-se, entretanto, obsoleto após a retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018, durante o primeiro mandato de Trump. Duda Teixeira, vamos à pergunta: essa nova rodada vai dar em algum resultado ou o Irã só está adiando para até lá conseguir a sua arma nuclear? Inácio, boa tarde. O Irã faz um jogo já de muito tempo, que é ficar adiando a finalização da sua bomba nuclear. Essa quarta rodada que acontece agora, 3 de maio, né, que é o sábado, é mais uma tentativa de continuar postergando isso. A ideia do Irã é meio que ficar muito perto de fazer a bomba, e de fato eles estão há uma semana, uma vez que se o Irã decidir terminar a primeira bomba nuclear, eles demoram uma semana para completar isso. Então eles não fazem isso porque não querem, e usam isso para conseguir um alívio das sanções. O Trump estava muito inclinado a fazer um ataque ao Irã, com Israel, mas botou aí o pé no freio e está tentando ver se sai alguma coisa dessas negociações. É muito difícil, na verdade, eliminar esse risco do Irã concluir a bomba, né? E mesmo que os americanos e os israelenses ataquem as instalações nucleares do Irã, que continuam sendo construídas, fortalecidas, blindadas. Há alguns dias aqui saíram notícias também de que o Irã está construindo novos túneis, protegendo esses túneis perto de instalações nucleares. Mesmo que aconteça um ataque, é difícil eliminar essa possibilidade do Irã concluir a primeira bomba, né? Então, a melhor maneira de resolver isso, ainda que temporariamente, de impedir que o Irã tome esse passo, é conseguir isso numa negociação. A Rússia, a China, países europeus também estão tentando participando já dessas negociações, junto com a Agência Internacional de Energia Atômica, mas é sempre uma maneira mais de postergar essa possibilidade do que efetivamente de anular que isso aconteça. Você acredita que, vamos supor, que acordo pode ser costurado entre Estados Unidos e Irã? Como você mesmo disse, a bomba, ao que tudo indica, virá. É uma questão apenas de quando, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. De repente eles estão empurrando essas negociações em banho-maria, justamente para falar: agora não precisa mais, já temos a bomba, mais ou menos como fez Coreia do Norte. Mas que tipo de acordo que pode acontecer? Porque a bomba parece que virá de todo jeito, né? Quando o Trump rasgou o acordo que existia, o acordo que tinha sido construído na época do Barack Obama, a justificativa do Trump era que o Irã estava financiando, treinando grupos paramilitares em vários outros países, né? Citava ali no decreto do Trump o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque, o Hamas na faixa de Gaza. Então, esse foi o objetivo inicial da retirada dos Estados Unidos no acordo anterior, né? Então, um novo acordo poderia, por exemplo, ter isso como objetivo, né? Fazer o Irã se comprometer a parar de de causar confusão no Oriente Médio, né? É difícil conseguir que o Irã se comprometa a esse tipo de coisa. O Irã tem mantido essa linha de financiar esses grupos desde a guerra Irã-Iraque nos anos 80.
Assim como também é difícil, o Irã também recentemente queria que o Trump se comprometesse a, caso ele assine esse acordo, que ele não rasgue de novo, né? O que também é muito difícil conseguir qualquer garantia aí. Pois é. E por falar em Estados Unidos, em garantias, na verdade, você escreveu um artigo na revista Cruzoé chamado O Revide do Globalismo Anti-Americano, Anti-Trump, perdão. Do que se trata esse artigo? Porque ele é absolutamente certeiro no que está acontecendo no Brasil, no Brasil não, no mundo, sobretudo com o que a gente viu no Canadá anteontem, né? Exato. Acabou de acontecer no Canadá, o candidato mais anti-Trump saiu vencedor. O partido dele, que é o Partido Liberal, estava a 24 pontos atrás do Partido Conservador de direita no começo do ano e conseguiu inverter completamente o jogo e, claro, com a ajuda do Trump, né? O Trump, nisso que ameaçou anexar o Canadá, gerou um sentimento nacionalista e isso ajudou aquele que tinha a posição mais contrária ao Trump, que é o Mark Carney. Mas agora, na Austrália, pode acontecer um fenômeno semelhante, né? Há uma rejeição gigantesca entre os australianos que não gostam nem um pouco do Trump. A rejeição do Trump lá é de 68%. E aí pode ser que o Partido Trabalhista, que hoje está no poder, que está se colocando como anti-trumpista, então a mesma coisa que o Mark Carney fez, está tentando vincular o Dutton, que é o líder do Partido Liberal, no caso, de direita, ao Trump. Então, com isso, está conseguindo tirar votos do opositor e aí os trabalhistas de esquerda podem se manter no poder. E o Trump também, nisso que tentou interferir em eleições no mundo inteiro, o Trump e os trumpistas, né, eles tiveram resultados negativos, por exemplo, na Groenlândia, né? Na Groenlândia também, aquele que se colocou mais como anti-Trump, o Partido Democrata, centro-direita, foi que saiu vitorioso nas eleições na Groenlândia, embora a Groenlândia seja uma ilha com 50 mil habitantes, né? Não é uma coisa tão importante assim, né? Pertence à Dinamarca, mas manda esse sinal. E o Trump também arrumou briga com a Claudia Sheinbaum, presidente do México. No que ela enfrentou o Trump, melhorou a aprovação dela. Também criticou muito o Volodymyr Zelensky, né? Comprou briga com o Zelensky na Casa Branca, disse que ele era um ditador. O Zelensky também teve um pico de aprovação. Então, tem vários políticos e partidos no mundo aí que estão sendo favorecidos porque o Trump tem essa posição egocêntrica, arrogante, ameaça vários países do mundo, e aí aqueles que acabam se opondo ao Trump acabam ganhando algum benefício, algum dividendo. Ainda falando sobre esse assunto, você falou da Austrália. A Austrália tinha assinado, acho que no ano passado, uma parceria entre os Estados Unidos, a própria Austrália, obviamente, e a Inglaterra sobre o fornecimento de submarinos nucleares. Até os franceses estavam no páreo, foram escanteados justamente porque os Estados Unidos se comprometeria a fornecer submarinos nucleares. Esse tipo de estremecimento entre a Austrália e os Estados Unidos pode afetar questões geopolíticas e até militares, como essa parceria fundamental que a Austrália estaria sendo como até um reforço contra a China naquela região? Exato. Havia, na época do governo Biden, uma aproximação maior com a Austrália, exatamente porque é como um contraponto à China, né, aos planos chineses, principalmente essa disputa no Sudeste Asiático, nas Filipinas, né? A China não é um país expansionista como a Rússia, mas aumenta muito a área de influência e em algum momento pode invadir Taiwan. Então havia essa estratégia de conseguir uma aproximação maior da Índia, da Austrália. Então os americanos estavam se aproximando desses países para segurar a China. E agora tudo fica meio incerto. Além da área militar, tem a área de inteligência, né? Os países, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, eles dividem muitas informações na área de inteligência. E agora há um receio
de dividir, compartilhar informações com os Estados Unidos, porque esses países agora ficam em dúvida, falando assim, puxa, se a gente mostrar alguma coisa para os americanos, será que não tem a chance de repente deles mostrarem para os russos, né? E aí, meio que esses aliados, todos os aliados americanos acabam ficando um pouco receosos e com o pé atrás.